Amigos e amigas, irmãos, amados de Deus, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da TV Caminho Livre. Como sempre, nós abrimos a palavra de Deus aqui, né? Nós procuramos fundamentar as nossas falas dentro da palavra de Deus. Não adianta só ficar afirmando da boca para fora que crê num assim diz o Senhor, que crê apenas e tão somente no que está escrito. É preciso realmente provar que você crê no que está escrito, que você crê num assim diz o Senhor, não é? Eu venho de uma igreja que afirma ser a igreja de Deus na terra, afirma ser a igreja remanescente de Deus na terra, a única igreja que foi contemplada com toda a verdade. Olha só que arrogância patética isso, né? O povo de Deus na terra. Tudo isso que você ouviu são afirmações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja sectarista, exclusivista, que ao invés de construir pontes para o mundo, constrói um muro em volta de si, né? Que se autoafirma como igreja de Deus na terra, o único povo de Deus, igreja remanescente, a única que foi contemplada com toda a verdade a respeito de Deus e do seu evangelho. Isso é patético, é medíocre, né? É por isso que eu recebo aqui, eu sou objeto aqui na TV Caminho Livre de muito ódio, de muita ira por parte de muitos lá de dentro, porque eu sei também que Deus tem despertado muitos dentro da igreja adventista para observarem a palavra de Deus e não aquilo que a teologia da denominação afirma, certo? Então vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus. O texto base para as nossas reflexões de hoje se encontra em Mateus. Abra aí, você que tem a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 17. Abra aí, Mateus capítulo 5, verso 17. Esse é o texto base do nosso estudo de hoje. E o texto diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. São palavras do próprio Cristo. Por que Cristo teve que cumprir a lei? Ele veio não para revogar, não para anular lei ou profetas, mas para cumprir. Por que ele veio cumprir? E o que significa lei e os profetas? Quando Jesus diz aqui, não vim revogar, não vim anular, né? Não vim abrogar, mas cumprir. O que significa isso, a lei e os profetas? Jesus não veio abolir as escrituras sagradas. É isso que significa lei e os profetas. Todo o conteúdo contido na lei e nos profetas deveriam ser cumpridos pelo próprio Cristo, porque a lei e os profetas falaram, profetizaram a respeito desse Jesus que viria como Messias, como ungido de Deus, para realizar a obra de Deus aqui na terra. E esta obra não é outra senão a obra de salvação. Salvar todos aqueles a quem Deus verdadeiramente elegeu lá na eternidade, colocando seus nomes no livro da vida. Então, é por isso que Cristo não veio abrogar, não veio anular, ele veio cumprir. Tudo que foi escrito a respeito dele na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, teria que ser cumprido, porque a palavra escrita, né, os escritos sagrados, são escritos provenientes do próprio Deus. O Espírito Santo é o agente que produziu a palavra de Deus, e Cristo teria que cumprir a palavra de Deus. Jesus então vem com este propósito maior, cumprir a palavra de Deus. E o que está contido na palavra de Deus a respeito disso? É que ele viria a salvar o seu povo, a sua gente, a sua igreja.
independentemente do que muitos concebem como povo, como igreja. Eu não entro nesse mérito. Tem muita gente aqui me instigando a entrar no mérito. Olha, é igreja, é povo, não sei o quê. Não, eu não entro nesse mérito. Jesus veio salvar gente, veio salvar seres humanos. Isso é o que importa, é isso que interessa. Não interessa se quem ele veio salvar pertence a judeus, pertence aos judeus messiânicos, aos judeus ortodoxos, pertence aos gentios, né? É sem distinção. A salvação é sem distinção. Ele veio salvar homens de todos os credos, de todas as matizes religiosas, de todos os países, de todas as nações, de todas as multidões, de todas as línguas. É isso que importa, é isso que interessa. É por isso que ele não veio revogar, é por isso que ele não veio anular, ele veio cumprir. Tudo precisava ser cumprido e ele veio com essa tarefa. O interessante é que a Igreja Adventista, ela se utiliza deste texto para, dentre outras coisas, afirmar o seguinte: o sábado não foi abolido. O mandamento sabático não foi abolido, não foi revogado. Está vendo? Olha aqui, Jesus diz em Mateus 5,17, não vim revogar a lei e os profetas, mas cumprir. Então, eles citam este texto para afirmar que o mandamento sabático não foi abolido. E aí, como eles lidam em sua grande maioria com gente incauta, gente que não tem o conhecimento da palavra, gente que não tem familiaridade com as tecnicalidades da palavra de Deus, eles vão aplicar a seguinte afirmação: olha, tá vendo? Se Jesus não veio abolir a lei e os profetas, o sábado é lei, o sábado faz parte da lei de Deus, é o quarto mandamento da lei de Deus, então quer dizer que o sábado não foi abolido, né? Como não existe nenhum texto bíblico afirmando que realmente o mandamento do sábado foi abolido, aí eles aplicam o golpe final, dão o checkmate, entre aspas, nos incautos, afirmando que por conta disso, por conta de Jesus não ter vindo abolir a lei, e por conta de não existir nenhum texto bíblico afirmando que o sábado foi abolido, o mandamento do sábado foi abolido, então, obviamente, o sábado deve ser guardado. O checkmate vem aí. E as pessoas incautas caem nesse checkmate patético, medíocre, ridículo, pobre, né? Do ponto de vista teológico, é muito pobre fazer esse tipo de afirmação, ou fazer estas afirmações, né? Com este escopo, com esta intenção, com este objetivo. É pobre, é medíocre, é patético, né? Essa teologia, eu costumo denunciá-la aqui como sendo pobre, medíocre e patética, é porque ela é mesmo pobre, medíocre e patética. Uma teologia que arroga para si, né, a marca de detentora de todas as verdades. É ridículo e patético isso. Como é que seres humanos finitos, mortais, miseráveis como nós podemos deter todo conhecimento a respeito de um Deus infinito? Como? Como é que uma denominação pode arrogar para si o direito de se achar como detentora do monopólio do conhecimento de todo o Evangelho e de tudo aquilo que implica em Evangelho? É ridículo, é patético isso. Mas continuemos com as nossas considerações a respeito do texto bíblico. Jesus não veio revogar a lei, os profetas veio para cumprir. Por que Jesus teria que cumprir em si mesmo a lei e os profetas? Por quê? Por que ele teve que cumprir em si mesmo? Vamos ler Gênesis, para começarmos a entender isso. Este assunto que eu estou tratando agora, aqui neste vídeo, já foi tratado por mim em outros tantos vídeos, em muitos outros vídeos. Por que eu estou revisitando estes temas? Porque tem gente nova chegando no canal todos os dias. Todos os dias tem gente nova chegando. Gente que não teve contato com os meus primeiros vídeos. Gente que não pôde assistir aos meus primeiros vídeos. Então, é necessário a gente ir revisitando estes temas, refrescando a memória daqueles que já passaram por esses temas aqui na TV Caminho Livre. Gênesis 2, 16, 17, o texto diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Você pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Esta foi a ordem de Deus a Adão e Eva lá no jardim do Éden. Não comam daquela árvore ali. Vocês podem comer de toda a árvore, mas daquela lá não, porque no dia que vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês vão morrer, certo?
Não foi isso que aconteceu? Comeram do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a árvore da qual Deus proibiu o homem se alimentar dela, tomar do seu fruto e comer. Passaram a morrer. Não morreram física ou biologicamente falando, no ato, no instante em que comeram, mas passaram a morrer. Quebraram uma ordem, quebraram uma harmonia que até então havia em todo o universo criado, em tudo que Deus havia criado. Quebraram com isto essa harmonia, esta santidade que havia, que Deus havia instaurado, inaugurado aqui na terra, inclusive com a instituição do sétimo dia, com a criação do sétimo dia, né? Então, esta harmonia, esta bênção, este ambiente santo, sagrado e harmônico foi quebrado, abruptamente quebrado, com a entrada do pecado. E o homem, a humanidade, em Adão, então, teria que passar pela morte como penalidade do pecado. Adão era o representante da raça humana. Deus criou Adão como representante federal da raça humana. Estabeleceu ali a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden como um teste. Era um teste temporário. Esta árvore não deveria estar ali o tempo todo, para sempre e eternamente, como imagina a pobre, patética e medíocre teologia da Igreja Adventista. Era um teste temporário. Temporário. E Adão foi reprovado nesse teste. E por ter sido reprovado no teste, ele passou a morrer. E toda a sua descendência passou a experimentar a morte como penalidade do seu pecado, do pecado que ele cometera como representante federal da raça. Então todos nós que nascemos depois do pecado de Adão, nascemos em pecado, é o que diz o salmista. Vamos lá, abrir em Salmo 51, Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós que nascemos, todos nós que chegamos a este mundo, nascemos no pecado. Pecado de quem? Pecado de Adão. No pecado de Adão. É por isso que Paulo vai afirmar em 1 aos Coríntios, abra aí, 1 aos Coríntios, capítulo 15, vamos lá? Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22, vamos ler? Visto que a morte veio por um homem, prestem bem atenção do que Paulo está dizendo aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Visto que a morte veio por um homem, ou seja, a morte, essa morte tão odiada por todos nós, ela veio por causa de um homem. A Bíblia é clara, não há como você distorcer isso aqui. A morte que nós conhecemos aqui e que causa muita dor em todos nós, especialmente nós que já perdemos entes queridos para a morte, e sabemos que nós também caminhamos rumo a ela, em direção a ela. Essa morte, ela foi produzida pelo pecado de um homem. E quem foi esse homem? Adão. Não adianta a teologia adventista tentar distorcer o sentido disto, a Bíblia é clara. E aí o texto continua: também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem é este homem? Jesus. Adão era o representante da raça federal antes do pecado, da raça humana, representante federal da raça humana antes do pecado. Mas com o pecado, ele perdeu essa condição. Ele agora representa a raça culpada, uma raça que morre, uma raça que deve morrer, como penalidade do seu primeiro pecado. Ele representa agora uma raça humana culpada. Só que Deus estabelece um outro homem, Deus chama à existência um outro homem, o seu próprio filho, que encarna aqui, na condição de homem, para ser o representante dos salvos.
E aí não importa se é povo de Deus, se é judeu ortodoxo, se é alemão, se é chinês, se é judeu messiânico, não importa. Ele é o representante dos salvos. Ele é o representante daqueles agraciados pela salvação em Cristo, nele mesmo. Verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão todos morrem. Estão percebendo? A morte que nós conhecemos e que nós tanto odiamos, ela veio por causa de um homem, por causa de Adão. E aí Paulo diz aqui, em Adão todos o quê? Morremos. Em Adão todos morremos. Então quando nós nascemos neste mundo, na iniquidade, em pecado, nós estamos o quê? Nascidos num mundo já condenado. Nascemos como condenados. Nascemos como condenados, isto é um fato. Quer ver? Abram Romanos, só para corroborar o que nós estamos dizendo. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Veja, um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Vejam que nós quando chegamos a este mundo, chegamos na condição de descendentes de Adão. Chegamos na condição de raça culpada. Somos culpados, nascemos numa condição de culpados por conta do pecado de Adão. Veja que aqui em Romanos capítulo 3, verso 19, olha só, vamos lá? Romanos capítulo 3, verso 19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. O pecado acarretou isto, culpa. A teologia adventista diz o seguinte: olha, nós herdamos a corrupção de Adão, mas nós não herdamos a culpa do pecado de Adão. Ora, é impressionante isso. Quer dizer que eu herdo as consequências do pecado de Adão, mas não herdo a culpa. Como é que Deus pode me permitir que eu seja afetado pelas consequências do pecado de Adão, mas não pela sua culpa? Então quer dizer que nós sofremos sem culpa. Sofremos sem culpa. É porque para a teologia adventista seria injusto Deus permitir que nós sofrêssemos por conta de um pecado que nós não cometemos. Foi Adão que cometeu o pecado, vai dizer a teologia adventista. Foi Adão que cometeu o pecado, não nós. Então nós herdamos a corrupção, mas não a culpa. Mas o texto bíblico diz o contrário. Verso 19 diz que todo mundo é culpável diante de Deus. A lei veio, Deus promulgou a lei através de Moisés, para que toda boca, se cale. Nós somos culpados, sim, Senhor. Cale-se toda boca. Toda boca que afirma que nós não somos culpados, cale-se. Tem que calar. A lei nos mostra isso. Nós somos culpados. Deus nos diz isso em sua palavra. Estamos sob a culpa de Adão. Em Adão todos nós morremos. Como é que nós podemos morrer sem culpa? E aí eu elenquei há tempos atrás aqui a questão dos bebês. E um débil mental ex-pastor adventista veio aqui tentar me objetar com os argumentos mais idiotas, estúpidos e imbecis que eu já ouvi na minha vida a respeito desse assunto. É ridículo, ele é patético. Patético. Os argumentos dos quais ele se utiliza são argumentos patéticos, medíocres. Um bebezinho que morre por quê? Aí vai dizer a teologia adventista, ele morre porque ele herdou a corrupção dos seus pais. Ele herdou alguma doença, algum mal genético, físico, biológico dos seus pais, e por isso ele morre. Mas ele não morre por conta da culpa do pecado de Adão.
Então quer dizer que o bebezinho que não sabe distinguir entre o certo e o errado, que não fez absolutamente nada para merecer a morte, morre então, segundo a teologia adventista, por conta do quê? Do erro ou do pecado, ou dos erros ou dos pecados dos seus pais, dos seus progenitores. Isso não é também injusto? Não seria injusto? Não seria injusto? Gente, nós temos que entender o que a Bíblia diz. Nós não temos que ficar lançando mão de analogias ou parábolas ou exemplos fora da palavra de Deus para tentar justificar o injustificável, aquilo que a palavra de Deus condena. É óbvio que nós lançamos mão de analogias, de parábolas, né, de exemplos para poder aclarar um assunto. É natural. Agora, lançar mão disso, destes expedientes, destes recursos, para poder tentar chancelar aquilo que a Bíblia condena, isso é desonestidade. Isso é desonestidade. O bebezinho que morre porque ele nasceu com a culpa do pecado de Adão. Ele nasceu em pecado, nasceu na iniquidade. Ele nasceu em pecado, nasceu na iniquidade. A culpa do pecado de Adão lhe foi imputada. Aí muita gente pode dizer, isso é injusto. Se for assim mesmo, Deus é injusto. Mas nós, vão dizer os adventistas, nós não cremos que seja assim porque Deus não é injusto. É óbvio, Deus não é injusto. Deus não podia imputar a culpa do pecado de Adão sobre um bebezinho que morre. Gente, assim como a culpa do pecado de Adão chega até nós por imputação, e isso faz com que um bebezinho morra em tenra idade, a salvação, ou seja, a nossa justificação, também é por imputação. Por que é por imputação? Porque é pela graça. Não é por conta do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é por conta de nós guardarmos o sábado ou não. Não é por conta de nós obedecermos à lei de Deus ou não. A salvação é por imputação. Se a condenação nos chega por imputação, a justificação também nos chega por imputação. Então vocês estão começando a entender por que Jesus teve que vir, não para revogar a lei e os profetas, mas para cumprir. Estão entendendo? Por que ele veio cumprir? Porque nós, seres humanos, estamos numa condição de já condenados e não temos condições de cumprir a lei. Nós não temos condições de cumprir a lei de Deus, cumpri-la. Nós não temos condições de obedecê-la na íntegra, de modo perfeito, ininterrupto. Não há, nós não temos este poder. Esta condição não nos pertence, este poder não nos pertence, esta aptidão não nos pertence. Certo? É por isso que Jesus veio cumprir, porque nós não temos o poder para cumprir. Por isso, analisemos o seguinte então agora, Eclesiastes, abre em Eclesiastes, antes de Isaías, depois de Provérbios, antes de Cantares. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Olha só o que o sábio rei Salomão está afirmando. Não há nenhum homem que possa se considerar justo e que não peque. Não há homem que não peque. Todo ser humano, independentemente dele ser crente ou não, cristão ou não, ele peca. Ele peca. Não há homem que não peque. Alguém poderia dizer, mas o que é o pecado? Como é que a Bíblia define pecado? Vamos ler a definição técnica da Bíblia para pecado? Abra em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Entendam, se não há homem que não peque, todo ser humano peca, todo indivíduo peca, o que o texto de 1 João 3,4 nos ensina? Que todo ser humano, todo indivíduo, quer queira, quer não, transgride a lei
de Deus. Nasce em pecado, nasce na iniquidade, nasce com a culpa do pecado de Adão. Não tem o poder inerentemente em si mesmo para cumprir a lei. Ele, mesmo não querendo, ele transgride a lei, porque ele possui uma natureza o que? Carnal. Eu estou falando agora em termos de falar para crentes, para cristãos, que tem uma natureza dividida. Ele é um ser dividido entre duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. Esta natureza carnal que nos induz ao pecado. Que é pecado? Transgressão da lei. Então não há homem que não transgrida a lei. Todo indivíduo transgride a lei. Certo? Então, tendo isto em mente, leamos o que João, voltemos a João. João, 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10. O que nos diz João? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí ele diz no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, porque todo mundo peca, né? É por isso que ele diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí ele diz no verso 10: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando eu digo que eu não cometo pecado, eu faço de Deus um mentiroso e estou evidenciando com isso que a sua palavra não está em mim. Eu conheci um irmão dentro da igreja adventista que uma vez chegou até mim, depois que eu fiz uma pregação na sua igreja, em Anápolis, Goiás. Ele chegou a mim depois do sermão que eu apresentei e disse o seguinte: irmão Paulo, eu não concordo com algumas afirmações que o irmão fez, dizendo que nós não temos condições de viver sem pecar. Não concordo com o irmão. Eu falei: pois não, irmão, por que você não concorda? Quais são as razões que te levam a crer que nós podemos viver sem pecar, sem cometer pecado? Ele disse o seguinte: olha, eu tenho um exemplo na minha própria vida. Eu já fiquei uma vez 3 dias sem pecar. Eu já fiquei 3 dias sem pecar. Eu tive que me segurar para não rir, mas eu tive muita vontade de rir, né? Ali, diante da presença do irmão, na cara dele. Eu tive vontade de rir, mas não é só rir, era dar uma gargalhada. Por que então que aquele irmão não continuou sem pecar? Por que ele disse, ele afirmou que ficou 3 dias só sem pecar? Por que ele não continuou? É ridículo isso. Isso eu encontrei dentro da igreja adventista, esse tipo de afirmação. Certa vez também eu entrei em contato com a irmãzinha do Espírito Santo, que me diz o seguinte: irmão, não concordo com o irmão quando diz que não é possível vivermos sem pecar. É possível sim. É possível vivermos sem pecar. E eu disse a ela: irmã, a senhora sabe, quando a senhora coloca a sua cabecinha no travesseiro à noite e olha para o teto um pouquinho antes de dormir, a senhora sabe que isso que a irmã está falando não é verdade. A senhora sabe que não é verdade, que a senhora peca sim. E ela bateu o pé dizendo que não pecava mais. Tem aqui no YouTube um vídeo de um irmão à beira de uma piscina, como eu estou aqui agora. Ele aparece sem camisa. Eu não sei se é especificamente nesse vídeo onde ele está sem camisa, todo à vontade, comentando, fazendo comentários sobre os 10 mandamentos, dizendo que é muito fácil guardar a lei de Deus. É fácil, é simples, não existe dificuldade nenhuma em guardar a lei de Deus. É fácil viver sem pecar. Isso é ridículo, é coisa para rir, né? É coisa tão patética que merece o quê? Só gargalhadas da nossa parte. Porque a Bíblia diz o seguinte: olha, não há homem que não peque.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Aí vem uns coitados miseráveis, assim como eu, dizer aqui que é possível viver sem pecar. Quem então está com a verdade? Estes que afirmam que é possível viver sem pecar, hoje, na atual condição na qual nós estamos? Quem está com a verdade? Esses são a palavra de Deus que diz que não há homem que não peque. Quem que está com a verdade? Você vai ficar com quem? A teologia adventista se utiliza também de um texto, de um outro texto, para reafirmar a exigência, a vigência da guarda, a vigência, aliás, do quarto mandamento da lei de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 13. Vamos ler Romanos 2, 13? Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Retiram este texto aqui do seu contexto, porque Paulo, ele quando cita este texto aqui, ele o faz dentro de um contexto que precisa ser observado, senão o próprio Paulo será uma pessoa contraditória, senão ele será um contradizente. Se você retira, assim como faz a teologia adventista, este texto, versículo 13, do seu contexto, você fará com que Paulo entre em contradição, o próprio Paulo entre em contradição. Está vendo que você tem que guardar o sábado? Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Está vendo? Tem que guardar o sábado. Mas o que Paulo está querendo dizer com este texto, com esta afirmação, neste contexto? Vamos ler outros textos de Paulo para que a gente possa entender? Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, verso 10, Paulo diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Adventista pensa que quando Paulo fala sobre lei aqui, nas suas epístolas, ele esteja se referindo especificamente aos 10 mandamentos. Somente aos 10 mandamentos. Paulo cita a lei aqui tendo em mente algo mais amplo. Ele cita a lei aqui tendo em mente todo o conjunto de leis, o conjunto de normas e ordenanças que normatizavam, que regulavam a vida dos hebreus, dos judeus, em número de 613. 613 ou 613 normas, leis. E Paulo diz: todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Se você afirma que a vida cristã, ela só é válida e Deus só aceita a nossa vida se nós praticarmos a lei, você tem que praticar toda a lei, todos os preceitos da lei. Todos, você não pode falhar em nenhum. Em nada. Você está sob a obrigação de praticar toda ela. Ponto e vírgula. Toda a palavra, toda a ordem, todo aspecto dela tem que ser observado por você. Porque se você transgredir um mandamento, uma lei que seja, você está incorrendo em maldição. E olha, você sabe o que é mais interessante?
é que a própria teologia adventista gosta de jogar isso na cara dos cristãos evangélicos, dos católicos. Você tem que guardar toda a lei, inclusive o sábado, porque se você transgredir um só mandamento, você se torna culpado de todos. 10 menos 1 na conta de Deus não é 9, é 0. É ridículo, patético. Tiago 2,10. Vamos ler? O texto que os condena, eles estão pegando o texto como se eles estivessem cumprindo, né, toda a lei. Eles são os experts em cumprir toda a lei. Tiago 2,10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O que Paulo está tentando dizer aqui, em Romanos 2,13, quando ele diz, olha, os que ouvem a lei não são justos, mas os que praticam a lei, é dizer o seguinte, em outras palavras para os judeus, olha, vocês que se esmeram na lei, que procuram se justificar através das suas obras, da sua guarda da lei, da sua prática da lei de Deus, vocês têm que lembrar do seguinte, vocês precisam cumpri-la mesmo, de fato e de verdade, na íntegra, todos os preceitos, porque se vocês se esquecerem apenas de um, vocês se tornarão culpados de todos. Então vocês precisam cumprir tudo. É isso que Paulo está dizendo. Ah, vocês querem se justificar através da guarda da lei, da prática da lei? Então guardem tudo. Pratiquem tudo. Não esqueçam de nada, porque senão vocês vão incorrer em maldição. É isso que Paulo está querendo dizer. E aí ele vai afirmando isso. E agora Tiago diz a mesma coisa. Tiago fala a mesmíssima coisa. Você que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, você se torna culpado de todos. O adventista gosta de jogar isso na cara dos cristãos, católicos, evangélicos, para dizer o seguinte, olha, você tem que guardar o sábado, se não guardar o sábado, para Deus é 0, você não guarda nada. Eles se esquecem que existem mais 612 mandamentos, 612 ordenanças. E nas tábuas de pedra existem mais 9. Se ele transgride, ele pode até guardar o sábado conforme o mandamento, mas se ele transgride qualquer outro mandamento, ele se torna também culpado de todos. Ele se esquece disso. Ele se esquece desse detalhe, né? Aí eu pergunto, será que adventista consegue obedecer a lei de Deus mesmo, sem transgredir nenhuma lei, nenhum mandamento, nenhuma ordenança? Será? O que me dizem vocês que estão me assistindo agora? Será que isso acontece? Leamos Romanos 10:5. Romanos capítulo 10, versículo 5. Olha. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Olha só. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. A justiça que procede da lei tem esta determinação. Você tem que observar os preceitos da lei. Você quer viver em função da lei? Quer viver? Então, cumpra, observe, olha aqui. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você tem que observar os preceitos para você viver. Você quer viver sob a lei? Então observe os preceitos da lei, mas não transgrida nenhum. Não falte com nenhum. Porque maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas na lei. É isso que Paulo está tentando dizer, gente. Paulo não está se contradizendo, ora dizendo que nós devemos praticar a lei para nos sermos justificados, e ora dizendo que ninguém será justificado por guarda da lei. Paulo só diz uma coisa, e nós temos que entender o que ele diz, analisando o contexto. Quando disse, para quem disse, por que disse, como disse, qual o sentido do que ele disse. Abram comigo Romanos agora, Romanos capítulo 9, aí mesmo atrás, Romanos 9. Versos 30 a 32, diz assim, que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Verso 31. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por que, gente, que Israel, que buscava a lei da justiça, a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Aí o próprio Paulo responde aqui, ó, por quê? Verso 32.
porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço. Eles não alcançaram a lei de justiça porque tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram. Todos nós tropeçamos. Todos nós transgredimos. Não há homem que não peque. Não há ser humano, não há indivíduo que não peque. Estão entendendo? Se você busca viver, pautar a sua vida, ou seja, não pautar a vida, mas busca justificar-se diante de Deus pela guarda da lei, você com certeza será amaldiçoado, porque você não consegue permanecer em todas as coisas escritas na lei. Você não consegue. Você peca, você transgride, ora aqui, ora acolá. É isso que Paulo tenta dizer para a gente. É isso que ele está tentando mostrar para a gente. É isso. Não adianta você tentar buscar a justificação pela guarda da lei, porque você não conseguirá. Agora, pautar a nossa vida pela lei, sim, é algo bom. E quando eu digo lei agora, eu me refiro aos princípios implícitos nos mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus, quando diz eu não vim revogar a lei e os profetas, ele está enunciando, está ampliando o sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o que ele diz em Mateus capítulo 22. Esta é a lei de Deus. Este é o resumo, a síntese da lei de Deus. Então, pautar a nossa vida, não buscar a justificação, mas pautar a nossa vida aqui neste mundo, nestes princípios, é bom, é saudável, é necessário. Nós devemos procurar isto. É uma luta constante, porque nós caímos aqui, caímos acolá, transgredimos um preceito aqui, transgredimos um preceito acolá. É assim que é. Romanos 10, 3. Paulo falando a respeito dos judeus. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, tentando viver pela guarda da lei, tentando se justificar diante de Deus pela guarda da lei. E aí é o seguinte, eles com isso desconheceram a justiça que vem de Deus, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ora, se eu procuro me justificar diante de Deus por conta da minha própria justiça, é óbvio que eu vou ter que ignorar a justiça de Deus, e foi isso que os judeus fizeram, ignoraram a justiça de Deus, a justiça que vem de Deus, e procuraram estabelecer a sua própria, falharam, e continuam falhando. Aí vem a igreja adventista no mesmo rastro, no mesmo caminho, praticando os mesmos erros patéticos e medíocres, os mesmíssimos erros, tentando se justificar diante de Deus através das suas obras, através da sua guarda da lei de Deus. E aí o que eles têm que fazer? Eles têm que ignorar a justiça que vem de Deus e procurar estabelecer a sua própria. É simples assim. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, olha só como esse texto é interessante. A justiça de Deus se manifestou. Paremos aqui e depois a gente continua o texto. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus, desse Deus no qual nós cremos, se manifestou. Mas como que ela se manifestou? Sem lei. Sem lei ela se manifestou. Aí o texto continua: sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Quer dizer que a lei e os profetas, ou seja, as escrituras sagradas do Antigo Testamento, já predisseram isso, previram que isso aconteceria. O que aconteceria? Que a justiça de Deus
se manifestaria sem lei. E como é que essa justiça de Deus se manifestou sem lei na minha vida, na sua vida? Através de Cristo, através da sua justiça. E o que é a justiça senão a prática daquilo que é correto? É por isso que Cristo disse o seguinte em Mateus 5,17, voltemos ao nosso texto base: eu não vim revogar a lei, os profetas, eu vim cumprir. Estão entendendo? Estão entendendo agora? Na minha vida, na sua vida que crê, na vida de você que crê, a justiça de Deus se manifestou sem lei. Mas, no entanto, ela fora, a justiça se manifestando sem lei, fora previsto pela lei e os profetas, ou seja, pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas do Antigo Testamento. Tudo isso foi predito ali, que a justiça se manifestaria sem lei. Por que a justiça teve que manifestar sem lei? Porque nós estávamos sob a condenação da lei. Não tínhamos nenhuma condição. Como é que seres condenados podem falar em liberdade? Como? Nós fomos condenados. Como é que alguém que foi condenado, está preso, como é que ele pode falar em liberdade? Eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu possuo o livre-arbítrio. Ele está condenado, ele está preso. E aí ele fala em liberdade? É ridículo e patético isso, não? É isso que nós estamos tentando mostrar desde o início da TV Caminho Livre aqui. Olha o verso 20 de Romanos, capítulo 3. Porque ninguém, ou um pronome indefinido aqui, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. É por isso que Cristo teve que cumprir, porque nós não seríamos justificados diante de Deus por obras da lei. Por quê? Porque essa lei nos condena. A quê? A morte. A morte. Como é que seres condenados à morte poderão falar agora em liberdade e poderão dizer agora que tem o poder de reverter essa condenação? Ora, bolas, só Deus tem o poder de reverter a condenação que pesa sobre as nossas cabeças, que é a morte. Só Deus tem condição. Por isso é que a justiça de Deus se manifesta sem lei, porque nós estamos sob a condenação da lei. Deveríamos morrer. Nós podemos até morrer essa morte física aqui, mas com a certeza, nós que cremos em Cristo e em sua justiça, de que nós seremos ressurretos, seremos ressuscitados. É isso. Ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém é ninguém. Não há exceção. Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Nenhuma pessoa. Ninguém quer dizer isso. Nenhuma pessoa. Nenhuma. Portanto, você que acha que é fácil guardar a lei, você que pensa que não comete pecados, você que pensa que guarda toda a lei, repense, reflita, analise. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. E outra coisa, olhe para si mesmo. Tenha um encontro consigo mesmo, ou consigo mesma. Saiba que você é tão pecador quanto eu que falo. Você não é um ser perfeito ou um ser humano sem defeitos. Você erra, eu erro, eu peco, você peca. Eu transgrido a lei, você também. Essa é a nossa realidade. Não adianta a gente fugir dela. Quanto mais a gente fugir da nossa realidade, mais distante estaremos da solução dos nossos problemas. Romanos 3:28 diz assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. E nós já falamos muito aqui sobre a questão da fé. Fé no quê? Fé em quem? Fé em Jesus, no que Jesus fez por mim e por você. Fé é aquela virtude divina
sem a qual nós não podemos crer. Eu só creio, você só crê, porque Deus te deu fé. Se Deus não tivesse te dado, te ofertado, te oferecido, te contemplado com o dom da fé, você não teria a capacidade de crer. Você só crê porque Deus te deu fé. Fé é um dom. Já mostramos isso aqui na TV Caminho Livre. Fé é um dom. Embora tenha um pastorzinho aí de meia tigela afirmando aqui no YouTube que fé não é um dom. Embora existam pastores e teólogos adventistas do sétimo dia afirmando que fé não é um dom, contrário ao que a palavra de Deus diz, fé é sim um dom. Fé possui um autor e um consumador. É Cristo, Deus, através do Espírito Santo. Através da fé é que nós cremos. Eu creio com a minha mente porque Deus me deu fé. O fato de eu crer significa que Deus agiu na minha vida. O fato de você crer significa que Deus agiu na sua vida te contemplando com fé. O dom da fé. Dom é um presente, é de graça. É de graça. É por isso que Paulo, aqui mesmo em Romanos, vamos abrir lá de novo, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como é que nós somos justificados? Gratuitamente pela graça de Deus. Este gratuitamente aqui quer dizer o seguinte: olha, eu não tenho como pagar, eu não tenho como trocar, fazer uma barganha, eu não tenho como ofertar algo em troca da justificação. Não tenho, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada que possa servir como moeda para trocar a minha pecaminosidade pela justificação que Deus me oferece única e exclusivamente pela sua graça. É por isso que Paulo tem que ser aqui meio redundante, meio tautológico, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Em um outro texto, Romanos 6, 23, ele diz o seguinte: o salário do pecado, da transgressão da lei, é a morte. Mas o dom gratuito, parece uma tautologia, parece uma redundância. Dom gratuito é de graça, não tem como você fazer nada. Você não possui a moeda que possa adquirir vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós só temos vida eterna porque nós cremos em Jesus. Vida eterna em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho vida eterna. Por que eu tenho vida eterna? Porque Jesus cumpriu a lei no meu lugar. Ele assumiu a minha condenação, a minha culpa, sobre a qual eu falei no início desse vídeo. Ele assumiu. É por isso que quando eu creio em Jesus, aí há de graça uma troca. Jesus assume a penalidade dos meus pecados quando ele morre na cruz, e em troca ele me dá vida eterna, como se eu fosse justo diante de Deus. Isto é justificação. Você tem que crer nisso, porque foi para isso, como diz João, capítulo 17, verso 19, é com esse texto que a gente encerra esse vídeo. João 17, 19. O texto diz assim: a favor deles quem? Os que creem. Eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. A favor deles eu me santifico. Jesus cumpriu a lei. Jesus se santificou. Em favor de quem? De nós que cremos. A santificação dele foi em nosso favor. Em seu favor. Está entendendo? Por isso que Jesus teve que cumprir a lei. Por isso que ele cumpriu a lei. Ele teve que vir para cumprir a lei. E quanto ao sábado, eu já gravei, se não me engano, 5 vídeos ou mais falando sobre a questão do sábado.
É bem provável que eu tenha que fazer alguns comentários ainda a respeito do sábado, porque eu assisti a um vídeo aí do professor Leandro Quadros, participando de um debate na Rede TV com um pastor presbiteriano, comentando o texto de Colossenses 2,16, fazendo uma chicana, um malabarismo teológico, para poder explicar o texto ali, né? E enfiar goela abaixo dos incautos a suposta exigência de Deus pedir de nós, ordenar-nos a guardar o quarto mandamento da lei de Deus. Ele lança a mão de uma chicana teológica, de um malabarismo teológico, né, para tentar enfiar a goela abaixo dos incautos a suposição de que Deus exige que nós guardemos o seu mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, quando nem Jesus e nenhum dos apóstolos disse qualquer coisa a respeito da obrigatoriedade de nós guardarmos o quarto mandamento. Não há nada no Novo Testamento dizendo o seguinte: olha, vocês têm que guardar o quarto mandamento, porque o quarto mandamento está em vigor, e a guarda do quarto mandamento, no fim dos tempos, se revestirá de tal importância que só serão selados aqueles que guardarem o quarto mandamento da lei de Deus. Não há absolutamente nada a esse respeito. Jesus não fez nenhuma apologia quanto à exigência da guarda do sábado. Nenhum dos apóstolos fez qualquer apologia à exigência, a uma suposta exigência da guarda do sábado. Pelo contrário, o escritor da carta aos Hebreus deixa claro que aquele que crê que Cristo fez já entrou no descanso de Deus. E eu falo muito sobre isso nos meus vídeos, onde eu trato sobre a questão do sábado. O sábado apontava para um tempo, uma ocasião, onde tempo não haverá. Não haverá contagem de tempo. Como diz Pedro, nós viveremos num dia eterno. Portanto, não haverá sábados. Não haverá sábados. Ou não haverão sábados para ser guardado na eternidade ou na nova terra. Viveremos num dia eterno, viveremos na eternidade. Na eternidade não há contagem de tempo. O sábado, o mandamento do sábado apontava para esta bênção com a qual Deus nos agracia, o descanso eterno, o Shabá eterno de Deus. Eu já falei muito sobre isso e eu vou encerrar esse vídeo com essas considerações, rogando a Deus uma bênção sobre você e sua família, em nome de Jesus. Amém.